Olá, tudo bem? Eu estou aqui porque eu vou responder uma dúvida. Eu costumo dar classe bíblica para os pais do colégio do Portão e um dos pais, uma das mães, na verdade, que participa da nossa reunião, ela comentou que estava com dúvida com relação a um texto de 1 Samuel, capítulo 28. Então, Vanessa, gravei esse vídeo porque eu acredito que explicando fica um pouco melhor da gente entender. Esse assunto é um assunto um pouquinho complexo. Então, eu decidi gravar esse vídeo para que fique mais fácil de você entender o que está acontecendo nesse texto aqui. Então a gente vai ver o texto de 1 Samuel, capítulo 28. Se você der uma olhada nesse texto, ele é o texto que está aqui, a história de quando Saul ele se encontra com um médium ou uma médium em Endor, que é uma necromante, na verdade, né? Então esse texto é um texto que às vezes causa bastante dúvida na nossa cabeça, porque, puxa vida, será que Saul de fato encontrou ali uma necromante que fez com que subisse o espírito de Samuel, e aí Saul conversa com Samuel, e o jeito que Samuel fala com Saul parece que de fato vem de Deus, e a Bíblia diz em alguns textos que não existe vida após a morte, que não devemos consultar feitiçaria ou necromantes ou aqueles que falam com espíritos, e como que aqui a Bíblia está se contradizendo, né? Então eu fiz um documento que eu vou compartilhar com vocês aqui, que ajuda a entender um pouquinho melhor sobre esse assunto. Então aqui a gente tem um texto que foi produzido com base nesse texto e a gente vai fazer aqui algumas análises para a gente entender um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui, tá bom? Então a gente tem aqui no texto de 1 Samuel capítulo 28. Se você quiser pausar o vídeo e ler agora com calma, você vai entender um pouquinho mais o contexto, mas eu vou avançar para a gente poder otimizar o tempo. Então, uma vez lido 1 Samuel 28, você entende então aqui de fato o que estava acontecendo e surgem algumas dúvidas na nossa cabeça, é normal, de talvez tentar entender. Será que de fato aqui era um espírito de Samuel? O que estava acontecendo aqui, tá? O primeiro ponto que eu queria destacar antes da gente ir de fato para o texto de 1 Samuel 28 é que é interessante a gente entender o contexto no qual 1 Samuel 28 está inserido. Saul ele já estava há um bom tempo tentando matar a Davi. Então, Davi ele estava fugindo de Saul porque Saul já fazia um tempo que estava sentindo inveja de Davi por saber que ele havia sido ungido rei e por saber também que agora o Espírito de Deus estava sobre Davi. Então, Saul, sentindo raiva, sentindo inveja, decide matar Davi. Aqui eu coloquei dois textos que deixam evidentes que de fato Saul estava procurando matar Davi. Depois você pode procurar na sua Bíblia e ler esses textos que falam sobre o assunto. O que que acontece? Se a gente lê um pouquinho antes do capítulo 28, se a gente lê o capítulo 27, a gente vê que Davi, ele foge de Saul. Na verdade, se você ler o capítulo 26, eu não coloquei aqui, mas o capítulo 26 de 1 Samuel vai deixar evidente um outro momento em que Davi poderia ter tirado a vida de Saul, mas ele decide poupar a vida de Saul. Então, após esse episódio, Davi consegue sair e fugir da presença de Saul, e aí ele fica pensando, e isso está no capítulo 27, no verso, no 26. No capítulo 26, puxa, me perdi aqui agora, mas é em algum momento do capítulo 26, eu vou dar continuidade. Ah, não, tá aqui, ó, no 27, é isso mesmo. Então, no capítulo 27, 1 Samuel, capítulo 27, verso 1 diz assim: Davi, contudo, pensou: algum dia serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel e escaparei dele. Ou seja, se você ler o capítulo 26, você vê que Davi consegue escapar de Saul e mesmo conseguindo escapar, Davi pensa: puxa vida, eu acho que em algum momento Saul vai tentar me matar de novo. Então eu vou fugir daqui e vou habitar em outro lugar. E aí Davi então passa a morar com os filisteus. E ele fica ali com os filisteus por mais de um ano. O texto bíblico diz ali em 1 Samuel 27, verso 7, que Davi morou em território filisteu durante 1 ano e 4 meses. Lembrando que os filisteus eram inimigos de Israel. Então, tudo isso é interessante a gente entender para entender um pouco do contexto de 1 Samuel 28. Agora sim, de fato, entrando no texto, a gente vê que o texto do capítulo 28 ele inicia falando que os filisteus eles começam a se organizar para entrar em guerra contra Israel.
E nessa época, quem estava habitando junto com os filisteus? Davi. Inclusive, o verso 1 inicia com uma conversa entre Aquis e Davi. Aquis era filisteu, que havia acolhido Davi no território filisteu. Então, é uma conversa de um filisteu com Davi, que agora esse filisteu chamado Aquis chama Davi para lutar junto com o povo dos filisteus contra Israel. Beleza? Então, o que que acontece? Saul, então, diz o texto aqui para nós, que Saul, ele, no verso 4, né? Capítulo 28, verso 4 diz assim: Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Olha o que diz o verso 5. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo e ficou apavorado. Ou seja, Saul já não estava mais com o espírito do Senhor. O Senhor já havia retirado o seu espírito de Saul, porque agora estava habitando em Davi. Quando Saul vê que os filisteus estavam planejando invadir o território dos israelitas, Saul se enche de medo. E agora então Saul, cheio de medo, decide consultar ao Senhor. Vou abrir a luminosidade aqui para enxergar melhor. Então, Saul decide consultar ao Senhor. E aí vem aqui, ó. Saul consultou a Deus, mas ele não respondeu. Olha que interessante. Na cultura antiga de Israel, dos hebreus, o consultar a Deus não era simplesmente em busca de informação. Por exemplo, eu vou consultar o Google, uma informação. Você pesquisa e o Google te dá a resposta. Você está buscando informação. No contexto israelita, hebreu da época, o consultar a Deus ou consultar a alguém não era simplesmente consultar informação, mas sim envolvia todo um contexto por trás. Então, quando alguém consultava a Deus, ele buscava a informação de Deus, ele buscava entender aquilo que Deus esperava dele, ele mudava as atitudes dele, ele entrava em um consenso com Deus. É um consultar não só de informações, mas de espírito, de estilo de vida, é um alinhamento com as vontades de Deus. Nesse texto, o que dá a entender para nós é que Saul ele não consultou a Deus nesse contexto completo de estar em acordo com Deus. Ele simplesmente buscou informações com Deus, não obteve, e aí ele já foi para uma segunda opção que o texto diz para nós, que é mediante o Urim e Tumim. O que era o Urim e o Tumim? Eles eram joias que estavam ali no peitoral sacerdotal. O sumo sacerdote tinha um peitoral com joias e haviam duas pedras ali, o Urim, que era uma pedra, e o Tumim, que era outra, que com base na vontade de Deus, o sumo sacerdote perguntava coisas a Deus e eles acendiam. Um significava Deus dizendo que sim, outro, quando acendia, significava Deus dizendo que não. E, inclusive, nesse contexto, a estola sacerdotal não estava com Saul, estava com um outro que agora eu não vou me relembrar o nome, mas é Abinadab, eu acho, alguma coisa assim. Não vou enfatizar com certeza, mas estava com outra pessoa, o que indica que talvez Saul ele tenha feito uma réplica do Urim e Tumim, porque a estola original não estava nos domínios de Saul nessa época. Então, mais uma vez, você vê que ele consulta a Deus de uma forma meio que por fora, e ele então vai consultar o Urim e Tumim sem ser na estola original. E aí o texto diz pra gente em 1 Samuel 28:6 que Deus não respondeu a Saul. E aí fica uma pergunta que eu coloquei para nós aqui, né? Se Deus não respondeu Saul pelos métodos tradicionais, quando Deus costumava responder ao povo, por que Deus responderia a Saul por um método que o próprio Deus condenava? E a gente vai ver um pouquinho para frente aqui alguns textos que deixam evidentes que Deus condenava conversar com mortos e com necromantes. Então, olha só, uma vez que Saul consultou a Deus e então Deus não respondeu, aí Saul pensou: então eu vou atrás de uma mulher que de fato me responda para que eu possa obter as informações que eu quero. E aí aparece aqui então, ó. Saul então vai consultar uma necromante. Isso aparece no capítulo 28, verso 7 e verso 8. Saul sabia que não deveria consultar necromantes. Como que Saul sabia? Porque todos esses textos, se você quiser pegar e ler esses textos aqui,
Todos eles falam alertas e leis que Deus passou para o povo de Israel para que eles não consultassem necromantes. Então, o povo de Israel sabia que não deveria consultar a esse tipo de pessoa, ou enfim, estava aqui registrado. Outro detalhe que é interessante a gente ver, quando então Saul ele vai até essa necromante e aí ele começa a conversar com ela, ele pede então para que ela invoque um espírito e aí ele pede para que ela invoque um espírito de Samuel. Só que quando a gente lê 1 Samuel 28:12, olha o que diz aqui pra gente. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: Por que me enganastes? Tu mesmo és Saul. Então, assim, o que indica que eles estavam em locais diferentes. Talvez Samuel estava no mesmo ambiente, mas tinha uma cortina ou um quarto, algum ambiente diferente, porque Saul estava num ambiente, a necromante estava em outro, e então quando ela faz invocar a Samuel, que aqui até então diz como se fosse Samuel, mas de fato não era o espírito de Samuel, e é isso que a gente está vendo aqui agora. Quem vê o espírito é a necromante. E quando ela vê o espírito, o que que ela fala para Saul? Ela descobre que ele era Saul. Ou seja, como que ela obteve essa informação? Provavelmente os espíritos comunicaram a ela de que quem estava ali era Saul. E aí ela então se assusta e fala, né, no verso 12: Por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. E aí olha que interessante a resposta no verso 13. O rei lhe disse: Não tenha medo. O que você está vendo? Ou seja, Saul não viu Samuel. O que fortalece essa ideia de que eles estavam em ambientes diferentes. Saul pediu para que a necromante invocasse o espírito. A necromante viu Samuel, descobriu que era Saul aqui, e aí quando Saul ouve, ele fala: "O que você está vendo?" Aí ela responde no verso 14, no verso 13, perdão. A mulher respondeu: Vejo um ser que sobe do chão. E esse ser no original é Elohim, no hebraico, que indica talvez Deus, ou deuses, ou espíritos. Então ela diz: Eu vejo um espírito, eu vejo um ser, um Deus que sobe do chão. Aí olha o que diz o verso 14. Ele perguntou: Qual é a aparência dele? Ou seja, Saul não vê o espírito. Quem vê o espírito é a necromante e não Saul. Ele pergunta para ela e ela vai dando as informações sobre esse necromante. Isso é interessante a gente entender também. Então tá aqui, ó, Saul não viu o espírito, quem viu foi apenas a mulher. Algumas crenças acreditam que após a morte a alma sai do corpo e vai ao céu, né? Ou para o céu ou para o inferno. Mas isso não se sustenta na Bíblia, tá? Então essa ideia de que quando a pessoa morre, a alma vai para o céu ou vai para o inferno, isso não é bíblico, tá? Inclusive aqui tem três textos que deixam evidentes que quando a pessoa morre, ela não sabe de mais nada, ela não vê mais nada, ela não sente mais nada, ela simplesmente deixa de existir. Mas vamos supor, para a gente entender um pouco melhor aqui, vamos supor que a Bíblia defendesse essa ideia, tá? Então olha só. Caso essa crença da imortalidade da alma fosse verdade, tá? Muitos acreditam que a alma ou sobe ao céu ou desce para o inferno. Caso essa crença fosse bíblica e de fato fosse Samuel, a pergunta é a seguinte: Deus teria feito Samuel descer? Porque provavelmente Samuel, estando salvo, sendo um profeta de Deus, ele estaria a alma dele no céu, certo? Vamos supor que essa ideia de conversar com espíritos fosse sustentado pela Bíblia, o que não é. Já deixei evidente ali nos versos anteriores que isso não é sustentado pela Bíblia. A Bíblia diz que quando a pessoa morre, ela deixa de existir. Mas nós estamos em uma hipótese. Vamos supor que essa ideia fosse bíblica. Caso ela fosse bíblica, Samuel, sendo salvo e profeta de Deus, ele teria subido para o céu e não para o inferno. Então, se Deus tivesse enviado esse espírito da parte dele para Saul, então Samuel deveria descer para conversar com Saul, entendendo que ele está no céu. Então, faça descer o espírito de Samuel. Mas olha o que que o texto nos diz, tá? Quando a gente vai ali para o texto de 1 Samuel, verso 28, a gente vai aqui no verso, eu não coloquei no texto aí,
mas eu já vou encontrar aqui, ó. Ahn, aqui, ó, verso 15. Diz aqui pra gente, ó. 1 Samuel, capítulo 28, verso 15, diz assim: Samuel perguntou a Saul: Por que você me perturbou, fazendo-me subir? O que talvez indicaria que ele estava embaixo. Porque como é que faz subir até a terra? Então, provavelmente Samuel estaria no inferno, né? Então, essa própria conversa já se contradiz. Ou seja, não era o espírito de Samuel aqui, de forma alguma, tá? Isso tem que ficar muito evidente para a gente aqui. A gente continua a leitura aqui em 1 Samuel, verso 16, que diz o seguinte, nesse texto, né? 28:16 diz assim: Disse Samuel: Por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? Olha que interessante. Esse espírito de Samuel, quando ele aparece, ele já aparece condenando Saul. E ele diz o seguinte: Olha só, Deus se afastou de você e agora Deus se tornou seu inimigo. Esse tipo de discurso vem de Deus? Deus de fato é esse que se afasta de nós? Deus de fato é esse que se torna nosso inimigo? É muito semelhante com a mesma coisa que aconteceu lá no Gênesis, quando Adão e Eva pecaram. Satanás aparece dizendo que Deus, né? Quando ele conversa com Eva, Deus não quer que você saiba toda a verdade. Ele não quer que você seja conhecedora do bem e do mal, assim como ele é. Esse tipo de discurso vem de Satanás. Então aqui Satanás aparece para Saul através desse espírito maligno e já começa a colocar minhocas na cabeça dele. Tá vendo? Deus se afastou de você e agora ele se tornou seu inimigo, ou seja, coloca Deus contra Saul como se Deus fosse um tirano que na primeira oportunidade quer condenar o ser humano. E isso não é verdade. Deus ele sempre quer uma oportunidade de perdoar o ser humano, de dar uma chance de sermos salvos. Então, esse discurso não é um discurso que vem de Deus, tá? E aí, continua o texto aqui. O Espírito toca na ferida de Saul. Quando a gente vê ali 1 Samuel, verso 28:17, o texto diz para nós que ele fala o seguinte aqui, ó. O Senhor fez o que predisse por meu intermédio, rasgou de suas mãos o reino e o deu a seu próximo, a Davi. Ou seja, além de colocar Deus contra Saul, aí esse espírito faz o seguinte, ele toca na ferida. Lembra ali no começo que a gente falou que Saul estava procurando matar Davi? Então agora ele fala o seguinte, ele vai na veia e alfineta ali em Saul e fala assim, ó, tá vendo? Deus agora vai tirar o reino de ti e vai dar para Davi. E aí isso provavelmente deve ter aumentado, né, a raiva, a fúria dentro de Saul em querer matar Davi, que agora de fato era um ungido de Deus. E aí por último, o último texto que a gente vai ver aqui é 1 Crônicas, capítulo 10 verso 13, do verso 13 ao 14, que é um texto que você pode pesquisar. Eu não vou abrir aqui agora porque eu estou no texto de 1 Samuel 28, mas você pode abrir na sua Bíblia e ver que quando Saul ele morre, através do seu suicídio, né, um dos pontos que levou ele a morrer e a morte, etc., que confundiu a mente dele, foi o fato dele ter consultado essa necromante. Então isso perdurou como uma consequência na vida de Saul, o fato dele ter consultado necromantes, mesmo sabendo por vários textos que não deveria se envolver com esse tipo de gente. Então o texto deixa evidenciado para nós de forma clara que essa consequência, quando Saul consultou a necromante, o acompanhou até os últimos dias da sua vida, quando ele de fato morreu. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Caso tenha ainda uma dúvida ou outra, pode enviar para mim de volta que eu vou respondendo vocês, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe vocês e até mais.